Muito bem, pessoal. Estou aqui com a questão de número 11 do livro de Física do segundo ano, a qual vocês estão acompanhando. Vou fazer a resolução dessa questão. Primeiramente, vamos ler aqui. Diz o seguinte: um estudante ouviu de um artigo de um antigo engenheiro de uma estrada de ferro que os trilhos de 10 metros de comprimento haviam sido fixados ao chão em um dia em que a temperatura era 10 graus Celsius. No dia seguinte, em uma aula de geografia, ele ouviu que naquela cidade a maior temperatura de um objeto de metal atingiu, exposto ao sol, foi de 50 graus Celsius. Com essas informações, o estudante resolveu calcular a distância mínima entre os trilhos de trem. Que valor ele encontrou? O dado que fornece aqui o coeficiente de dilatação linear do aço, porque os trilhos são feitos de aço, é de 1,1 vezes 10 na menos 5 graus Celsius a menos 1. Muito bem. Fiz aqui um desenhozinho meio fuleiro para vocês pegarem e entender mais ou menos, certo? Aqui seria mais ou menos essa estrada de ferro. Então temos aqui, olha só, os trilhos desenhados. Bem aqui, se vocês podem ver, tem um espaçamento entre o trem, entre os trilhos, né? Então esse espaçamento aqui, olha só, em branco, que a gente quer calcular, certo? Esse espaçamento aqui. Então a gente tem o comprimento do trilho, que é de 10 metros, olha só, 10 metros aqui. Olha só, aqui também 10 metros, aqui também seria 10 metros, 10 metros. O que a gente quer achar é o que? Essa distância mínima, que eles devem ficar um do outro, para que eles não venham o quê? Topar um com o outro e provavelmente empenar essa estrada de ferro aí. Muito bem. Então, a informação que o estudante coleta, né, que o comprimento do trilho é de 10 metros. E o dia que eles foram fixados, a temperatura do local era 10 graus Celsius, temperatura mínima, θ zero aqui, né? 10 graus Celsius. E no outro dia ele ouviu uma informação, numa aula de geografia, que a temperatura máxima que chegou naquela cidade foi de 50 graus Celsius. Muito bem, né? Teoricamente, essa estrada tem que ser projetada aqui, né? Para uma temperatura máxima, de maneira que venha suportar uma temperatura máxima, né? Em que os trilhos têm um espaço que eles devem crescer, né? Expandir aqui, e não venham encostar um no outro. Então vou ver essa temperatura. A temperatura máxima é essa, vou ver então o comprimento que eles podem atingir com essa temperatura máxima aí. Então, vale lembrar, o coeficiente do aço é esse aqui, 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, certo? Muito bem, então é isso aí. O que a gente deve calcular basicamente é o quê? A dilatação linear, que isso aqui vai o quê? Que vai ocorrer aqui, essa dilatação linear. Então a gente vai ter que o trilho de cá vai crescer um pouquinho para cá, esse aqui também vai crescer um pouquinho para cá, né? Os trilhos. Então esse aqui cresce um pouco para cá, ele também cresce um pouco para lá, né? Então o que a gente pode fazer aqui é calcular normal, né? Dilatação linear aqui para verificar, né, o quanto que eles cresceram. Muito bem. A gente tem aqui, né, que essa variação de temperatura foi de 10 graus a 50 graus, né? A variação da temperatura mínima, né, do dia que foi colocada essa estrada, e a temperatura máxima 50. Então, entre aí temos uma variação de 40 graus. Então a gente pode chamar aqui Δθ é 50 graus Celsius aqui. Então muito bem, baixando aqui. Daqui para cá, né? Daqui para cá ocorreu o que? Um Δθ de 40 graus Celsius. Podemos falar aí, né? Então só a gente fazer o que? θ menos θ zero, 50 menos 10, né? 40 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura. Então, para isso, a gente coloca agora aqui na fórmula da dilatação linear, que a gente vai obter o nosso ΔL, né? A variação do comprimento, que é o que está procurando aqui, né? Esse ΔL, ok? Muito bem. Então, temos o seguinte, né? Que esse ΔL, nossa equação diz o seguinte, que ΔL, essa variação que ocorreu no comprimento, ela dependeu do comprimento inicial desse material, multiplicado pelo coeficiente da dilatação linear do material e ainda multiplicado pela variação de temperatura que esse material sofreu, ou seja, o Δθ. Muito bem, substituindo aqui isso aqui normal, vamos ter o seguinte, que a dilatação linear, né, a variação de L aí, olha, foi o que? O comprimento inicial desse material aqui foi de 10 metros, vezes o seu coeficiente de dilatação linear, né, 1,1 vezes 10 na menos 5
graus Celsius na menos 1. Colocando em parênteses, porque tem unidade, né, para separar tudo certinho, fica mais tranquilo. E a variação de θ aí, que foi 40 graus Celsius. Muito bem. Então temos aqui ΔL sendo igual. Vamos multiplicar isso. Então temos aqui, olha só, 10 que multiplica 1,1. Isso já vai dar o quê? 11. 11 que multiplica 40, né? Isso já vai nos dar o quê? 440. A base 10 a gente coloca agora, né? Ficou por último. Vezes 10 a menos 5, certo? Lembrando aqui que a gente pode cortar isso aqui, né? Graus Celsius que multiplica graus Celsius na menos 1. Esse é o inverso desse, isso aqui multiplicando pelo outro, que vai dar 1, né? Então a gente pode cortar isso aqui, né? Dividir pelo outro. Ok. A unidade que fica sobrando aqui é o metro, né? Então temos o que? 440 vezes 10 na menos 5 metros, certo? Então tá ficando aqui, essa é a dilatação, né? Tem o aumento de dilatação sofrida por esse material. Então a gente pode deixar isso aqui na forma de notação científica, né? Ou seja, para isso aqui ficar na forma de notação científica, eu tenho que deixar isso aqui entre 1 e 10, né? Então a vírgula que está aqui, olha só, tem que deslocar para cá, tirei 2 casas e vou ter que somar 2 casas aqui na base 10, né? Então isso vai ficar ΔL é igual a 4,4 vezes 10 menos 5 mais 2 menos 3 metros. Então temos que ΔL é igual a 4,4. Então esse aqui é um submúltiplo, né, de base 10, certo? 10 na menos 3. Podemos representá-lo o quê? Com um M. Se vocês têm a tabelinha aí, tá? Para acompanhar. A gente pode representar isso aqui com um M, né? E o metro de agora, né? O M de metro. 10 na menos 3 representa com um M, né? Com essa letra aqui. O M de metro. Então temos 4,4 mm, né? No caso 4,4 milímetros. Então essa aqui vai ser aqui a dilatação que vai ocorrer nesses trilhos aqui, né? 4,4 milímetros. E também será o que? A distância mínima que os trilhos, né, desse estrada de ferro devem ficar um do outro. Essa é a distância mínima, certo? Então se a distância for menor que essa, né, entre os trilhos, consequentemente, né, os trilhos vão se topar, a estrada vai acabar, o trem vai acabar descarrilhando, porque vai empenar toda a estrada, né? Todos os trilhos vão se empenar. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa questão de número 11. Então aguardem, teremos mais questões logo adiante, ok? Muito bem, valeu, até mais.